Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou o Padre Sidney Mendonça, diretor espiritual do Seminário de Filosofia da Arquidiocese de Fortaleza, e meditaremos hoje um pouco sobre a Palavra de Deus no Evangelho de São João, que nos revela Jesus como caminho, verdade e vida. Como temos trilhado este caminho? Temos ouvido o que o Senhor nos confiou? Meditemos. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. E depois de eu ter ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Com estas palavras, Jesus se apresenta a nós como um caminho, como uma direção que podemos trilhar seguramente para chegarmos a Deus. O contexto em que Jesus faz essa declaração é estando com os seus discípulos na última ceia, tendo celebrado com eles a Páscoa, tendo rendido graças a Deus, inclusive por aquilo que viria a acontecer, já tendo apresentado aquele que deveria traí-lo, Jesus se coloca nas mãos do Pai e neste momento quer que os discípulos possam também ser continuadores da sua missão. Por isso, nesse discurso, Jesus dá as suas últimas instruções, faz como que o seu testamento para que os discípulos possam cumpri-lo fielmente, possam no mundo saber quais as últimas orientações, os últimos desejos que o Mestre lhes confiou. Jesus começa esta reflexão, começa esta apresentação pedindo aos discípulos para não se perturbarem, que o coração deles não se perturbe. Nós, diversas vezes, nos perturbamos com os acontecimentos do dia a dia, nos perturbamos com as situações do mundo. Somos perturbados por diversas circunstâncias. O Senhor vem junto de nós, vem junto a nós, para que tenhamos a segurança de que estaremos com Ele. Ele continua conosco. Não perturbeis o vosso coração. É com o coração tranquilo que somos capazes de permanecer no amor de Jesus, permanecer na sua vontade, realizar a vontade do Pai. É com o coração tranquilo, com o coração aberto, que podemos ouvir aquilo que Jesus tem a nos comunicar.
muitas moradas, Jesus apresenta e diz: se não fosse assim, ele teria dito. Podemos pensar que Jesus esteja falando da festa das tendas, da festa dos tabernáculos, porque esta festa celebra a acolhida, celebra também Deus que vem estar junto do seu povo. Mas de um modo ainda mais elevado, Jesus apresenta a morada do Pai, a morada celeste, para onde deveremos ir com Ele, onde deveremos estar, onde o nosso coração deve permanecer. Como os discípulos, em muitas circunstâncias, em muitos momentos de nossa vida, não entendemos aquilo que Jesus quer nos transmitir. E nos questionamos: para onde o Senhor vai? Para onde nós iremos? Não sabemos. Ora, Jesus nos apresenta o caminho. Ele mesmo se fez caminho para Deus. Nós, como discípulos, somos capazes de trilhar este caminho. Como seguidores de Jesus, podemos avançar em nossa história, tendo a certeza de que Ele também caminha conosco. Ele nos atrai para junto do Pai. Este é o caminho seguro de nossas vidas. Este é o caminho que nos liga à divindade. Jesus é a verdade. Não simplesmente o caminho, o como se chegar, mas o porquê se chega. Se chega porque a verdade existe, porque Ele contrapõe tudo aquilo que é falso, que é mentiroso, tudo aquilo que engana. Olhamos para o mundo e encontramos diversos caminhos, podemos pensar. Mas qual o verdadeiro caminho a se trilhar? Jesus é a verdade plena que o Pai revelou a nós. Nele, nós encontramos toda a razão, todo o sentido para que as nossas palavras e as nossas ações se identifiquem plenamente com a vontade do Senhor. Por isso, Jesus se torna vida. Ele é a vida nova, a vida que dá sentido, uma vida que se preenche de cor, de sentimentos, de novidade. A vida em seu sentido mais amplo. Não apenas em nascer, passar um curso de tempo, morrer, e assim a existência se encerra. Jesus é a vida em plenitude. Nele, mesmo a morte se encerra. A vida continua porque Deus é eterno. A vida continua em Deus. Nós, permanecendo fiéis à vontade de Cristo, permanecendo no seu amor, permanecemos também neste caminho de eternidade, neste caminho para o Pai. O caminho
a verdade, a vida. A partir desta reflexão, nos questionamos quais caminhos temos trilhado até agora, para onde a nossa vida tem se dirigido, qual a razão de nossa existência, de que modo nós temos nos dirigido no mundo, quais são as ações que se tornam verdade em nós. O sentido da vida nova é o próprio Cristo. Ele se faz vida para nós. Com esta reflexão, somos convidados a um compromisso com Jesus. Jesus que se dá constantemente a nós através da palavra, através da Eucaristia. Jesus continua conosco, sendo este caminho de salvação. Jesus permanece ao nosso lado, para que possamos chegar a Deus. Fomos inseridos em sua vida, recebemos dele a vida nova. O batismo nos configurou como filhos e filhas de Deus. De que modo temos vivido esta dignidade? É o momento de acordarmos, de sairmos da nossa acomodação e começarmos, passo a passo, a trilhar este caminho de santidade. Não importa o caminho que se tenha trilhado, é tempo de retomar o caminho certo. É tempo de reconhecer o verdadeiro caminho, de agir com verdade para consigo e para com os outros. É tempo de viver uma vida nova, uma vida de graça, uma vida em que somos capazes de dar sentido à nossa existência. A nossa vida é muito mais do que os anos de sofrimento que passamos, do nosso nascer ao nosso morrer. A vida se perpetua, ela continua para junto de Deus. Com esta reflexão, imploramos também ao Espírito Santo para que a nossa vida seja renovada, que ela seja transformada, que possamos ser sinal da graça de Deus para os irmãos. Mas como ser sinal desta graça, deste amor? Comecemos por atos simples. Comecemos por reconhecer a bondade de Deus em cada um de nossos irmãos. Comecemos por nos recordar de cada um deles com gratidão, com amor, a interceder, a rezar por cada um. Depois, sejamos empáticos, sensíveis às dores e às alegrias de cada um. O apóstolo Paulo diz que para evangelizar, ele chorou com os que choravam, se alegrou com os que se alegravam, e se fez tudo com todos, para que muitos pudessem chegar a Deus. Somos também responsáveis por sermos caminhos de salvação para os nossos irmãos. Somos responsáveis de fazer com que muitos tomem o caminho certo, que caminhem conosco para Deus. A caminhada com Cristo é certa, é segura.
A caminhada com Ele se faz alegre, não de um modo infantilizado, mas a caminhada se faz alegre em meio às dificuldades, porque somos capazes de reconhecer em cada dificuldade a alegria de crescermos, de nos superarmos.